Aumento da inflação e do desemprego, déficit nas contas públicas e perda do grau de investimento do Brasil no cenário internacional. A continuação dessa história nós já sabemos qual é: a troca de Joaquim Levy por Nelson Barbosa no Ministério da Fazenda. Sobre as perspectivas econômicas para 2016, nós conversamos com o senador Wellington Fagundes, que é líder do Partido da República e um dos vice-líderes do governo no Senado. Senador, a que o senhor atribui a essa substituição no Ministério da Fazenda? É por motivos políticos, pelo desalinhamento do ministro Levy com a presidente Dilma e com os parlamentares aqui no Congresso, ou seria pelo mau desempenho da economia em 2015? Bom, Glauciane, eu conheci o ministro Levy como secretário do Rio de Janeiro. Ele assumiu o Rio de Janeiro numa crise muito grande e consertou o Rio de Janeiro naquela época. Agora, você ser um secretário de Fazenda de um Estado e ser ministro da Fazenda, a diferença é muito grande, porque o Estado não tem que fazer a política monetária, já a União tem que fazer a política monetária. E o ministro Levy, na verdade, ele fez muito a política do aperto, ou seja, na verdade, nós praticamente paramos o nosso investimento, né? E isso foi fazendo com que a economia começasse a estagnar. E a máquina pública, ela também é promotora do desenvolvimento e da circulação de recursos e de riqueza. Então, isso foi exaurindo e chegou o momento que não tinha mais condições e o próprio ministro Levy entendeu que já estava na hora, já estava cumprida a sua missão. E agora, com a assunção do ministro Nelson Barbosa, claro, a gente tem expectativa que muita coisa mude. Eu quero dizer que, inclusive, o Congresso Nacional, no ano 2015, cumpriu, inclusive, o seu papel, porque foi a primeira vez que nós votamos, nesses últimos anos, o orçamento. Votamos a LDO, tudo, fechamos o ano praticamente com aquilo que o governo queria votar, praticamente tudo foi votado, né? Tivemos a crise, e eu já estou aqui no Congresso Nacional, foram 6 mandatos de deputados federais, e agora primeiro como senador, então há 25 anos. E nesses 25 anos nós nunca tivemos uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. Na época do Sarney foi uma crise econômica, depois veio a crise política com a saída do presidente Collor e a entrada do Itamar, depois veio a crise econômica com Fernando Henrique. Agora não, nós temos 2 crises acumuladas, a crise política, fruto de uma disputa eleitoral muito acirrada, que foi para o segundo turno, e a oposição se organizando para fazer uma oposição, digamos assim, contundente, marcando oposição, e um governo que tem uma presidente, né, com a sua personalidade muito forte e ainda com um regime de governo, que a nossa Constituição foi vocacionada para ser uma Constituição parlamentarista, mas o povo no plebiscito escolheu o presidencialismo. Então, nós temos aí muitas dificuldades realmente enfrentadas por todos esses governos, e agora muito mais com essa crise acumulada. Então, eu penso que tem que ter aí, eu sempre tenho dito, né, tem que ter muita humildade, principalmente quem ganha a eleição, cabe mais humildade ainda do que quem perde. Então, quem está governando tem que procurar ampliar a sua base, principalmente ter uma base sólida, uma base confiável, uma base que esteja ali pronta, inclusive, para enfrentar as dificuldades. E, sem dúvida, todos os candidatos na eleição passada prometeram as reformas, né? Todos, inclusive a presidente Dilma. E eu penso que ela perdeu a oportunidade, logo nos seus primeiros dias depois de reeleita, de provocar essas reformas profundas. A reforma da Previdência, ela urge, é necessária, todos sabem, porque nós não queremos que daqui a pouco tempo os aposentados que trabalharam a sua vida toda, de repente a Previdência é quebrada. Essa incerteza é muito pior para o cidadão. Nós temos que ter a garantia do serviço daqueles que estão trabalhando, daqueles que fizeram o concurso, ou seja, quem mais perde com a crise, a volta da inflação, é o trabalhador, porque o trabalhador chega no final do mês, ele já está com o seu salário corroído. Então, nós temos que buscar promover o desenvolvimento
e, claro, contendo a inflação. Aí é o equilíbrio que precisa ter. Agora, nós não vamos vencer a crise econômica se a gente não resolver também a crise política. E no presidencialismo, o grande chefe é o presidente. E aí eu espero que a presidente Dilma consiga a energia suficiente para buscar esse apoio necessário tanto da sociedade como também no Congresso, para que agora a gente possa votar verdadeiramente aquilo que é necessário, fazer as reformas. Não tem outra alternativa. Hoje a reforma política ela é necessária. Nós ficamos o ano inteiro, discutiu-se, não aprofundou. Temos hoje mais de 30 partidos, isso gera uma confusão. Como é que você forma uma base de coalizão falando com 30 partidos? Então, todas essas reformas precisam existir. E aí eu espero que a presidente consiga esse apoiamento. E aqui eu acredito que será possível. É só buscarmos através da humildade, do diálogo. Eu acredito que o Brasil vai responder a isso. E todos nós queremos. O ministro Nelson Barbosa disse que vai fazer as reformas estruturais, vai enviar inclusive uma proposta de reforma da Previdência já a partir de fevereiro, com uma proposta de aumento da idade mínima para a aposentadoria. Isso é uma medida impopular. O senhor acredita que o Congresso vai levar adiante essa reforma? Olha, o pior é a incerteza, é a inflação. O pior de tudo é a gente não tomar as decisões necessárias. Já perdemos um ano. Então, precisamos fazê-las. De que forma? Será dialogando com a sociedade, conversando e mostrando os caminhos para voltar ao desenvolvimento. Agora, o governo também tem, e aí o ministro Nelson Barbosa tem que tomar algumas medidas. Eu acredito que o prazo do ministro Nelson Barbosa não é longo. Eu acredito que até março, abril, nós teremos que ter algumas modificações que a população sinta que está valendo a pena o sacrifício. Todas as nações do mundo, a população nos momentos difíceis foi chamada ao sacrifício. Estados Unidos, Japão, que teve guerras, nós não vivemos guerra. O Brasil é um país onde falamos a mesma língua, não temos dialeto, o povo brasileiro é ordeiro, não temos guerra. Então, eu penso que a maior guerra que nós temos que fazer é conter a inflação e buscar a geração de emprego, buscar oportunidades. Eu acho que se a população sentir que o governo está imbuído disso, haverá de conseguir o apoio. Essa questão da inflação, senador, é um dos questionamentos do mercado, né? Uma das incertezas do mercado quanto ao nome do ministro Nelson Barbosa, porque ele já foi secretário executivo do Ministério na época do ministro Guido Mantega e ele fez uma política de estímulo ao consumo, então estímulo aí à elevação da inflação. O senhor acredita que ele vai reverter essa tendência e vai acalmar aí os ânimos do mercado? Olha, nós precisamos investir. O Brasil é um país continental. Eu agora há pouco estive lá fora, nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia. Todos estão querendo investir no Brasil. Agora, o que nós precisamos ter e demonstrar para o investidor é a segurança jurídica. Eu, inclusive, sou autor de uma PEC, a PEC 39, que traz exatamente isso. Hoje você pode mudar por um decreto um contrato vigente que você fez, por exemplo, um contrato de concessão de 25 anos, ele ter toda a instabilidade. Por exemplo, nós temos lá no meu estado, Mato Grosso, a concessão da BR-163. A BR-163 é a estrada troncal que liga o Paraná, ao sul do Brasil, ao nortão, à Amazônia. Tudo passa pela BR-163, porque ela se sobrepõe, no caso do meu estado, a 364, a 070. Então, no trecho da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop, que foi concessionado, Rondonópolis a Cuiabá, a responsabilidade da construção é do governo. O que está acontecendo agora? O governo está atrasando o pagamento, o Ministério do Transporte, o DENIT, hoje tem a maior dívida acumulada, já está chegando 2 bilhões e tanto, e isso traz uma insegurança, tanto nos financiamentos que foram garantidos para as concessões. Então o governo tem que, primeiro, aquilo que foi apalavrado tem que ser cumprido, para que e também colocar isso constitucionalmente, bem garantido. E é essa a nossa proposta, assim como também eu sou o relator do projeto de resolução número 1 para acabar com a guerra fiscal, ou seja, fazermos a unificação das alíquotas do ICMS no Brasil. O que houve no Brasil?
Cada governo, para levar uma empresa, teve que fazer os incentivos. E esses incentivos, cada um foi dando o que podia e o que não podia. E a arrecadação cada vez diminuindo mais. Então, essas condições hoje de guerra no Brasil fiscal, de estímulo para que cada vez mais possa se sonegar, uma carga tributária excessiva, mas a arrecadação cada vez caindo mais. Então nós temos que simplificar o Brasil, dar oportunidade para que possa abrir uma empresa e fechar mais rápido, ou seja, isso é o que nós esperamos da política econômica. E eu espero que o ministro Nelson Barbosa, com toda a experiência, ele possa se juntar com toda a equipe, inclusive agora no jantar de final de ano com a presidente Dilma, ela colocou isso, com as lideranças do Senado, da Câmara dos Deputados, que precisa simplificar o Brasil, e nós precisamos agilizar. Agora, no presidencialismo, claro, que o presidente é que dá o tom da palavra, é o que dá o tom da nota, que mostra as iniciativas. Um ministro da Fazenda, ele não pode fazer sozinho, ele tem que fazer com apoiamento político. E aí, claro, sem dúvida nenhuma, as ações da presidente com toda a classe política será fundamental. Mas eu acredito no ministro Nelson Barbosa, na sua humildade, na sua experiência, e o Brasil espera isso, todos nós esperamos. Muito obrigada, senador, pela entrevista. Se você quer enviar perguntas ou sugestões a este programa, ligue para o 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Para rever esta e outras edições, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até o próximo argumento.